Então, ontem inauguramos oficialmente a Cátedra Antônio Paim com a primeira das conferências do professor Vamire Chacon. E hoje, dando continuidade a esse evento, teremos a segunda palestra do professor Vamire, que é mais especificamente centrada no pensamento do pensador brasileiro Gilberto Freire, sobretudo em sua obra Casa Grande e Senzala, mas não apenas nela, inclusive porque o professor acha que esse não é talvez a obra-prima do Gilberto, e a repercussão dessa obra dentro e fora do Brasil. E considerações e reflexões acerca da noção de Grande Ibéria, uma noção do Gilberto que o professor Vamire desenvolveu nesse livro do qual falamos ontem. Então, deixo a palavra com o professor Vamire, a quem agradeço de novo a sua disposição de abrir as atividades da Cátedra Paim. Meus amigos, por uma feliz coincidência, eu não terminei Gilberto Freire ontem. Nem tratei sequer do principal. Não esgotei também o assunto Tobias Barreto e em 5 minutos, menos de 10, eu lhes coloco o par de Tobias Barreto ontem. É simplesmente o seguinte: eu pessoalmente sou um culturalista. A minha dialética é culturalista. Isto é, o que é o culturalismo para mim? Vocês que conhecem filosofia. É Diltai. É não a vida Leben, mas a vivência Erlebnis. Isso é que, em última instância, é a cultura. A cultura é o que somos. É uma vivência. Detalhes não posso entrar porque isso foi assunto de ontem, embora, durante as perguntas, em seguida, com muito prazer, farei uma retrospectiva pontual para o que vocês quiserem saber um pouco mais da minha opinião. Bem, a minha mini biografia já foi dita antes. Eu repito simplesmente, eu sou, para minha honra, professor emérito da Universidade de Brasília. Nessa universidade fui tudo, só não fui reitor, para bem da Universidade de Brasília e para meu próprio bem. Porque se tivesse sido mau reitor, isso teria sido péssimo para a universidade inteira. Se eu tivesse sido um ótimo reitor, seria péssimo para mim mesmo. Porque passaria no mínimo 8 anos tendo enfrentado, vocês sabem, que não é fácil. Não vou fazer a lista dos cargos, porque isso daí já está implícito no que acabo de dizer. Os vários níveis eu ocupei, sempre com a concordância dos meus colegas, e para minha alegria e quase surpresa, me fizeram professor emérito, inclusive comparecer o professor Henrique Sevesky aqui, que também me honra a sua presença. Agora, eu tenho um percurso que eu vim do direito para a ciência política, nunca me arrependi. Porque conheço instituições. Não conheço apenas os factos, mas conheço o framework, para usar um anglicismo, institucional, basicamente jurídico, constitucional, em que se desenvolve. Né? Bem, mas é uma coincidência em mim que eu tenho tentado convencer aos meus antigos alunos e orientandos de tese, mestrado e doutoramento. Quanto à minha modesta obra, eu escrevi uma história dos partidos brasileiros, na minha área mais técnica, uma história do Poder Legislativo brasileiro em 5 volumes, também nessa área mais técnica, mas me concentrei sempre nas ideias políticas. E nunca deixei de ser culturalista, de início pela influência da Faculdade de Direito em Recife, onde a sombra de Tobias Barreto continua pairando, nem sempre luminosa, porque as sombras não têm luzes. Tobias Barreto foi quem revelou a cultura alemã ao Brasil. Eu me refiro filosófica, porque literária já era conhecida anteriormente. Verifiquei no livro dos Skowronski, Antologia de Poetas, lá há um belo poema de Tobias sobre a Polônia. Também de solidariedade nas lutas revolucionárias daquele país, entre Castro Alves, Machado de Assis e alguns mais importantes. Tobias
foi a primeira pessoa que revelou Kant ao Brasil. Se vocês tiverem interesse em aprofundar mais, vejam o livro de Tobias, Questões Vigentes. O título é mais longo, Questões Vigentes, Filosofia e Direito. Mas procurando questões vigentes é mais fácil memorizar. E lá tem um capítulo escrito um ano antes dele morrer, intitulado Recordação de Kant. Ele era contra Hegel, não era um hegeliano, mas morreu no ano seguinte, kantiano, antes dos alemães. O movimento Volta a Kant, Zurück zu Kant, é de 1890, começa em 1890, com o discurso de Windelband sobre ciências nomotéticas e biográficas, posteriormente chamadas ciências da natureza e ciências da cultura, no ano seguinte, da morte de Tobias, 1890. Bem, e Tobias tentou aplicar isso à sua visão do direito no Brasil, que na época foi revolucionário. Isso teve uma influência enorme no país. Entre os seus discípulos principais, ou os dois principais, estão Silvio Romero, que acrescentou a influência inglesa, basicamente Spencer, que era um positivista mais empírico e não dogmático, ao contrário dos franceses, Comte e outros. Escreveu a primeira ampla e profunda história da literatura brasileira, em vários volumes, e como tudo na vida pode ser discutida, e portanto também a história da literatura dele. Mas sem nenhuma dúvida, do ponto de vista qualitativo e quantitativo, se houve e houve predecessores, nem de longe chegam em qualidade de pesquisa e de opinião crítica, nem mesmo em quantidade, o número de volumes. Essa história é 4 volumes. Uma obra que levou vários anos e na época era exaustiva. O outro grande discípulo de Tobias foi Clóvis Bevilacqua, autor sozinho do primeiro Código Civil Brasileiro, 1917, inspirado basicamente no Código Civil Alemão, que era de 1900. Esse código durou quase 100 anos. Só em princípio do atual século foi substituído pelo atual. Bem, feita essa pequena introdução, podemos chegar a Gilberto Freire. É preciso a gente perceber que tudo na vida, sendo eu culturalista, ainda mais insisto, tem predecessores, tem continuadores, tem linhas. Hoje está na moda dizer em inglês trends, né? O nome que quiser usem, mas existem linhas. Euclides da Cunha começou em 1912 uma linha no Brasil que não existia antes, inaugurou os sertões. Pela primeira vez, um brasileiro de formação intelectual acadêmica, não existia universidade, mas ele era engenheiro, de formação filosófica, perdeu um concurso no Colégio Pedro II, mas perdeu nada mais, nada menos que para Farias Brito, que filosoficamente era muito mais metodológica do que ele. Mas não vamos abordar Farias Brito. Farias Brito de uma maneira sistêmica, e Tobias Barreto de uma maneira sistemática. Tobias sistemático, Farias Barreto sistêmico, são os maiores pensadores brasileiros. Ele é reconhecido também pelos adeptos e adversários de cada um. Alguém pode dizer, não, mas os sertões é somente Nordeste, sertão da Bahia. Não. Apenas o sertão da Bahia, Canudos teve a sorte de encontrar no Euclides da Cunha. Aquilo se repetiu no contestado. A região ainda hoje contestada entre os estados Paraná e Santa Catarina. Aproveitando o vácuo de poder estadual, e naquele tempo o poder federal era muito distante, mesmo estando no Rio de Janeiro, fins do século XIX, pouco depois de Canudos irrompeu a luta pelo mesmo motivo: terra, emprego, fé religiosa como ideologia salvífica, messiânica, social. O levante contestado não teve a sorte de encontrar Euclides.
E não é só em regiões de origem lusa, os muckers, de alemães natos e teuto-brasileiros, em São Leopoldo, poucos quilômetros de Porto Alegre, região de colonização alemã. Mucker em alemão é dialetal, não é provavelmente alemão gramatical, e significa resmungador, alguém que resmunga. Foi um levante violentíssimo, novamente questão de terra, questão de emprego, ausência de poder judiciário, recurso à fé religiosa salvífica, messiânica, apareceu uma profetisa, Jacobina Metz. Esta senhora, filha de pai e mães alemães, pouco sabendo português, foram abandonados, os imigrantes todos, inclusive os poloneses no Paraná. Dizer que eles foram recebidos de braços abertos é mentira. Eram simplesmente jogados no meio do mato. Que se virassem, né? A acusação contra o isolacionismo deles não procede, não é verdadeira. No máximo havia estradas, mas escolas não havia, polícia não havia, eles que se virassem. Graças às suas vidas comunitárias, os alemães, os poloneses, os ucranianos, que no Paraná chamam ucranianos, né? Os italianos e os japoneses, naturalmente, sobreviveu por conta própria, né? Desenvolveu o máximo as suas experiências de camponeses que tinham inícios de alfabetização e tinham aprendido um ofício qualquer no seu país de origem, né? Então a acusação de isolamento deles não é verdadeira, porque não se confirmou na prática, nem mesmo com alemães e italianos, na Primeira e Segunda Guerra Mundiais, né? Quando foram construídas estradas, eles aderiram naturalmente ao Brasil e, em mais de um caso traumático, ficaram contra os seus países de origem e os seus governos que lá estavam, o que não adiantou muito para eles, né? Foram perseguidos com frequência brutalmente. Há filmes sobre isso, inclusive sobre japoneses, né? Coitados, quer dizer, que ideia eles tinham de mundo, de Brasil sequer, né? O que eles podiam pensar? Eles tinham jornais na língua deles, né? O que eles podiam, né? Eles viviam no seu pequeno mundo fechado, que eram os seus países de origem, ultrapassados por fatos novos que eles sabiam vagamente quais eram, né? Vagamente quais eram. Os portugueses levaram vantagem, havia imigrantes portugueses falando português, podia ficar nas grandes cidades, médias cidades, né? Para onde foram principalmente, né? Mas enfim, meus amigos, Euclides inaugurou isso e ninguém lhe tira esse mérito. Agora, o primeiro brasileiro que enfrentou a questão da organização nacional tem nome, chama-se Alberto Torres. Escreveu 2 livros impressionantes publicados no mesmo ano, um intitulado Organização Nacional e o outro Problema Nacional Brasileiro. Paz, meus senhores, Alberto Torres não era um intelectual, não era um pesquisador. Alberto Torres foi talvez o único caso no Brasil de um político que conseguiu afirmar-se e ser consagrado nos 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Fluminense, foi eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro logo após a proclamação da República. Não era positivista, era político, preste bem atenção, político de vocação e de profissão. Elegeu-se deputado estadual pelo Rio de Janeiro, pouco depois da proclamação da República. Em seguida, elegeu-se deputado federal. Em seguida, elegeu-se governador do estado do Rio. Em seguida, chegou a ser ministro de Estado da Justiça e terminou sua carreira como ministro do Supremo Tribunal Federal e seu presidente. Se houve um político brasileiro que conhecia bem a máquina estatal do seu tempo, foi ele.
Já imaginaram ser deputado estadual federal, né? Ser ministro da Justiça, né? Ser governador do Estado do Rio, e terminar a vida e a carreira, ainda relativamente jovem, mesmo para o seu tempo, como ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele conhecia o nosso gado, né? Ele conhecia. E ele parte do pressuposto muito simples. Só pode haver participação na organização. O problema número no Brasil não é participação. Não é a questão tão sediça, o que é que nasceu primeiro, galinha ou ovo? Não. É que não pode haver participação na desorganização. É evidente. Se não existe justiça eleitoral, e não existia, uma das conquistas da Revolução de 30, as eleições eram falsas. O Gilberto Amado, Sérgio Pano fez uma carreira intelectual e também política, como deputado federal, completou, terminou sua vida como membro da Academia Brasileira de Letras, jornalista inteligentíssimo. Isso é uma coisa impressionante sobre o Brasil antes de 1930, quando não existia justiça eleitoral. As eleições eram falsas, mas os representantes eram verdadeiros. Depois de 1930, as eleições são verdadeiras, os representantes são falsos. Isso ele disse na década de 50, e não mudou muito a verdade, não. Por quê? Porque era uma sociedade elitista, com todas as suas desvantagens, todo mundo já sabe, e com algumas vantagens, das quais não é politicamente correto se lembrar, né? O Brasil recebeu uma elite de Portugal. O Brasil foi o único país do mundo, que recebeu em carne e osso o governo do seu país colonizador. Esse pessoal veio com o Dom João VI, fugindo naturalmente da Napoleão Bonaparte, né? Se vocês quiserem ver os pormenores impressionantes, lê o livro Oliveira Lima, Dom João VI no Brasil. Diplomata brasileiro de carreira, terminou a vida e faleceu na cidade de Washington, a cuja Universidade Católica ele entregou a sua fantástica biblioteca de obras raras, de documentos raros que ele andou comprando em antiquários do mundo inteiro. E que doou à Universidade Católica da América, cuja sede em Washington. Chama-se Lima Library. Lima, os americanos pronunciam Lima. Chegando na Universidade Católica da América, pode ser facilmente de táxi, não tem metrô para lá, pergunta-se lá, você lá no portão de entrada, onde é a Lima Library? Ele sabe. E lá está. Ainda hoje serve a brasilianistas americanos. E pouco a brasilianistas brasileiros. Se alguém perguntar o que é que eu sou, bem, já me defini metodologicamente, até profissionalmente. Mas, do ponto de vista de ação, de trabalho prático, eu sou um brasilianista brasileiro. Porque, por mais incrível que pareça, não existe só brasilianista americano. É interessante isso, não é? Mas não é só brasilianista americano, até mesmo brasileiro brasileiro. Eu também conheço meu gado, né? Do qual eu também faço parte. Por mais que eu tenha meu germanismo e até mesmo meu americanismo, defendi tese de doutoramento, naquele tempo não havia mestrado, na velha faculdade de Direito do Recife, tão antiga quanto a de São Paulo, fundadas no mesmo dia, mesmo mês, mesmo ano, 11 de agosto de 1927, repetido esse doutoramento na Alemanha, o pós-doutoramento eu fiz nos Estados Unidos e nunca me arrependi. Nas gerações seguintes que façam doutoramento, mestrado, doutoramento na China, mas por enquanto, pela minha geração, ainda valeu os Estados Unidos, não perdi nada. E eu sei também como os americanos pensam. Fui professor visitante durante 11 anos nos Estados Unidos, indo e voltando. E fui professor visitante da Alemanha 31 anos. Então, 42 anos ensina um pouco a gente, né? O que é que eles queriam? Os alemães queriam o Brasil para o alemão ver. Não é só Brasil para o inglês ver. Os americanos queriam o Brasil para o americano ver. Todo professor que se preza aprende mais do que ensina os alunos. Que a oportunidade de ele pesquisar algo mais, ouvir também as perguntas, as objeções, as sugestões.
Não esqueçam esses dois livros. Se vocês quiserem conhecer o Brasil, prestem bem atenção, conhecer o Brasil, da independência até a proclamação da República, vocês leiam esses dois livros, são vários volumes, cada um com as 400 páginas, viu? Vai juntar tudo, vocês vão ter uma mini biografia, não tão mini, porém não propriamente maxi, e pelo menos ficarão se devendo a mim. Quanto às minhas opiniões, vocês concordam ou não concordam, fica por critério de cada um, né? Tirem suas próprias conclusões, lendo gente, aliás, muito melhor do que eu, sem modéstia falsa nenhuma. Raimundo fala o subtítulo da formação do patronato político no Brasil, em que ele demonstra que desde o tempo colonial, a política brasileira se resume numa única coisa: a captura do Estado. O Banco do Brasil foi fundado por Dom João VI, tem mais de 200 anos, 201 anos. O ano passado, no Brasil inteiro, todas as agências do Banco do Brasil puseram lá 200 anos. Claro, a gente não presta atenção porque está preocupado em tirar o dinheiro, falar com o gerente, sei lá o quê. Mas tem 200 anos o Banco do Brasil. Foi fundado por Dom João VI, que não só criou no papel, mas instalou as primeiras agências do Brasil. Por quê? Veio o Estado inteiro com Dom João VI. Porque era bonzinho? Não. Porque eles queriam salvar seus privilégios. Eles consideravam Portugal um caso perdido. Quem é que podia imaginar a derrota de Napoleão? Ou posteriormente, quem podia imaginar a derrota de Hitler? Só que era herói, né? Claro, os heróis, mais uma vez, ganharam a parada. Foi derrotado Napoleão, foi derrotado Hitler. Os dois não são exatamente a mesma coisa. Mas, sem nenhuma dúvida, isso já aconteceu com Napoleão. Dom João VI nunca imaginou que ia retornar ao Brasil. Veio em dezembro de 1808, retornou em 1820. Passou 12 anos aqui. E, repito, não veio sozinho. Veio com a alta aristocracia e o alto funcionalismo estatal de Portugal. A diretoria, os funcionários do Banco de Portugal também vieram. Vocês já imaginaram isso? Não existiu em nenhum país da América Latina isso. Em nenhum país da África, em nenhum país do Oriente. Não existiu. Portugal é um país secundário. Já era naquele tempo país secundário. Sem nenhuma dúvida. Porém, era melhor receber um Estado com E maiúsculo inteiro de um país secundário europeu do que querer se virar por conta própria os nossos vizinhos pan-americanos que o digam. E depois, no século XX, os africanos ainda hoje estão lá, lutando, coitados, heroicamente, para ver como organizar o Estado. Ter só um Estado, preste bem atenção, ter só um Estado não é suficiente. Precisa ter uma sociedade civil, cidadã, consciente, etc. e tal. Tudo bem, concordo. Mas pior do que, preste bem atenção, pior do que não ter uma sociedade civil consciente, cidadã, pior ainda é não ter Estado nenhum. Quem quiser que olhe para a África. Quem quiser que olhe para alguns países vizinhos do Brasil. Não estou querendo ofender nenhum. Mas vocês eventualmente já estão imaginando. Bolívia, Paraguai, não há Estado. Lá algo parecido no Bolívia e no Paraguai. E na África, com raríssimas exceções, não existe Estado tipo nenhum. Não existe. São ditadores sanguinários que ficam no poder 40 a 50 anos. Morrem e seus filhos e netos continuam vivendo, porque já não moravam nos seus países de origem, riquérrimos, mais do que riquíssimos, na Côte d'Azur. Ou em Fort Lauderdale, na Flórida. Então, o que Dom João VI fez por nós, a gente nunca pode pagar a Portugal, jamais pode. O Brasil deixou de ser colônia de Portugal. Portugal virou colônia brasileira. Quando? Em 1815, Napoleão foi derrotado em Waterloo. Antes, os ingleses já tinham expulso os portugueses, os franceses de Portugal. Já tinham expulso. Wellington, que foi até Waterloo e derrotou Napoleão lá, desembarcou em Portugal. Em Torres Vedras, ainda hoje está o local lá. Guardado pelos portugueses, patrimônio histórico português. E empurrou Napoleão de Portugal até Waterloo. Vocês acham isso pouco?
Foi ele que derrotou Napoleão em Waterloo. E foi ele que desembarcou em Torres Vedras, poucos quilômetros ao norte de Lisboa. 1615. Portugal foi colônia do Brasil durante 5 anos. Dom João VI não queria voltar em nenhuma hipótese. Claro, não é folclore. Dona Carlota Joaquina queria nem ter vindo. Já é outra coisa, é outro capítulo. Não queria nem ter vindo. Ela era uma Bourbon, ela não era uma Bragança. Era prima, em segundo grau de Maria Antonieta. Desculpe, do marido de Maria Antonieta. Maria Antonieta era Habsburgo. Luís XVI, foi guilhotinado, marido dela, né? São Francisco. Guilhotinado São Francisco. Vieram 2 academias militares inteiras, com oficialato inteiro, da Marinha e do Exército. Claro, ia ser da Força Aérea, óbvio, né? Óbvio. Mas a Escola Naval foi criada por Dom João VI. A AMAN foi criada por Dom João VI. Andou perambulando de lugar, né? Mas foi ele que criou. Criou as 2 primeiras faculdades do Brasil, medicina, na Bahia e no Rio de Janeiro. Vocês acham isso pouco? Criou o Banco do Brasil, criou o Jardim Botânico, criou a Biblioteca Nacional, trouxe 60 mil livros. Trouxe uma das 4 Bíblias de Gutenberg, primeira edição no mundo, que existem. Nunca ouviram falar nisso, não? Custa algumas dezenas de bilhões de dólares, viu? Não se pode ver. Tem que pedir uma autorização a diretora ou diretor da Biblioteca Nacional para ver essa preciosidade. Não tem mais de 5 no mundo. Bíblia de Gutenberg. Sabe o Gutenberg, diretor da imprensa? Não existe mais de 5 no mundo. É uma emoção ver isso. Ele fez com as próprias mãos. A tiragem foi pequeníssima, 10 ou 12, né? É feito com as mãos, aqui os tipos, né? Pela primeira vez um livro impresso. Portanto, esse sujeito não era um imbecil, não era um gordalhão, idiota, que adorava comer coxa de frango, né? E lambuzar, limpando a boca com a camisa, né? Não foi nada disso. Mas eu compreendo. Quer dizer, há povos que querem ter uma grandeza que não podem. E há povos que podem ter uma grandeza que não querem. O que vai se fazer? O Brasil já é a 6ª economia mundial, mas o que vai se fazer? Não é? Nossa força econômica não corresponde à nossa força política. Não corresponde. Eu vou citar exemplos que acaba de acontecer recentemente. Já sabe o que eu me refiro. Quer dizer, não quer assumir, curioso, né? Curioso isso. Comodismo, em primeiro lugar, né? Enquanto vê a sombra de terceiros poderosos, hoje os Estados Unidos, outrora Portugal, Inglaterra, amanhã a China, é mais cômodo, né? Bem, sem nenhuma dúvida é mais cômodo. E o risco de co-comandar o mundo é muito grande. O preço a pagar com frequência é trágico, né? Vocês façam a opção. Eu já fiz a minha. Continuo assessorando políticos que pensam um Brasil grande, justo, forte, cívico, cidadão, mais que vocês queiram, mas que se assuma enquanto tal. Os nossos defeitos, não se trata do ufanismo, os nossos erros também, tudo isso faz parte, né? Não é? Não sou super patriota, não. Em primeiro lugar, um internacionalista, em primeiro lugar, um cosmopolita, mas nem por isso eu posso deixar de olhar em torno de mim, né? Vocês, se quiserem, leiam esses 3 livros. Raimundo Fauro mostra como política brasileira, desde o tempo de colônia, se resume nisto. Os vice-reis portugueses só estavam preocupados com isso. A Inconfidência Mineira só estava preocupada com isso. Capturar o Estado. Claro. A busca de funcionário puro. Essa coisa de concurseiro aqui do Distrito Federal não é nenhuma novidade. No Rio de Janeiro já era assim, na Bahia já era assim. Salvador foi capital do Brasil, era assim. No Rio de Janeiro eu vi, era assim. Então não há novidade nenhuma aqui no Distrito Federal. Nenhuma. Os empresários de São Paulo não pensam outra coisa senão em crédito do Banco do Brasil e do BNDES. O que vai fazer? O que vai fazer? Estranho, né? Na 6ª economia mundial, que poderia ser no mínimo a 3ª.
E a gente pode cair de uma hora para outra para 7ª ou 8ª, né? Pô, depende de vários fatores. A Argentina já foi 6ª com o mundial, sabe, professor, muito bem, tem as 2 guerras mundiais. E houve uma série de acidentes de percurso que a puseram fora das 10 maiores, né? Que, aliás, não é diferente a cultura hispânica, não. Extremamente parecida, não direi igual, mas é o que é mais parecido. Mais parecido com o Brasil é Portugal e a América Hispânica vizinha, né? Enfim, vocês vejam isso, se quiserem, vão até Oliveira Lima, do João VI, transparência de governo, de Estado. Ele voltou em 1920 contra a vontade dele. Não queria voltar. Tem nada a ver com o Gilberto Freire, tem tudo a ver com o Gilberto Freire. Oliveira Lima, um dos mestres de Gilberto. Ambos pernambucanos, ambos recifenses. Gilberto hoje foi fazer o bacharelado na Universidade de Baylor, no Texas, PA, os americanos chamam, e depois o mestrado na Universidade de Columbia, em Nova York. E lá morava o embaixador brasileiro aposentado, Oliveira Lima, em cuja casa ele saboreava as mangas de tamaracá, que Oliveira Lima nunca deixou de receber. Não tinha filhos, mas tinha naquele tempo família numerosa de irmãos. Dona Flora, a esposa dele, também tinha muitos irmãos. E abacaxis de Pernambuco, cajus de Pernambuco, mangas de Tamaracá, da ilha Tamaracá vizinha, a cidade de Olinda, Igaraçu. Sempre teve, nunca perdeu. Oliveira Lima dizia que a última coisa que se perde da nacionalidade é o paladar. E olha que era um intelectual erudito, mesmo da Academia Brasileira de Letras. Diplomata de carreira de Itamaraty. Se viu em muitos países. Mas no processo de desnacionalização do homem e da mulher, a última coisa que se perde é o paladar. Quando alguém deixa de gostar dos seus pratos natais, está perdido, realmente. É uma apátrida. Nunca esquecer, o professor Henrique Siviesi, que é a cozinha polonesa, né? Jamais. Mesmo que ele se torne brasileiro, e acredito que já o seja, terá a felicidade de ser as 2 coisas ao mesmo tempo. Idem para o nosso professor aqui. Em relação à Argentina, como ele sabe muito bem. E finalmente Joaquim Nabuco, um estadista do Império, que a pretexto de biografar o pai dele, traçou um panorama extraordinário do segundo reinado, Dom Pedro II. Onde fica Dom Pedro I? De permeio, é claro. Uma das maiores inspirações, se não a principal inspiração de Gilberto Freire. Se vocês quiserem entender o que é a escravidão hoje no Brasil, entender a favela no Brasil, vocês leem o livro O Abolicionismo de Joaquim Nabuco. Está lá escrito logo nas primeiras frases. É mais que uma frase, é um conceito, que ainda hoje permanece lamentavelmente de pé. Ele diz: os frutos da escravidão perdurarão no Brasil durante várias gerações. Bom, aí continua. Favela é a sucessão do quilombo. Os escravos sem alfabetização, sem terra, ou fugia antes da abolição para o quilombo, ou terminava na favela, né? Mas vamos ver se depois o Gilberto Freire também. Enfim, vocês não esquecem de Oliveira Viana. Oliveira Viana era um racista, magistrado fluminense, homem de grande importância intelectual e até política. Oliveira Viana era um mestiço, mais especificamente um mulato, é produto de miscigenação entre branco e negro, racista. Escreveu o livro Populações Meridionais do Brasil, dizendo que o problema número 1 do Brasil era a bastardia formigante. Essa expressão literal dele. O Brasil é irrecuperável por conta da mestiçagem. E que a única esperança, salvação do Brasil é na imigração europeia branca. Errado estava, mas não de todo, né? Porque houve muito menos imigrante branco para o Brasil do que para a Argentina, nosso vizinho, né? Que para os Estados Unidos. De facto, é um custo do Brasil gigantesco nas nossas costas. Agora ele é um pessimista, né? Ele é um derrotista.
que depois de certa idade mudou de ideia. Escreveu Instituições Políticas Brasileiras, que precede Raimundo Fauro na análise do nosso corporativismo, né? Raimundo Fauro era um grande advogado de grandes empresas brasileiras e de multinacionais, e um grande defensor das liberdades individuais e dos direitos públicos. Mandaram até bomba pelo correio para ele, quando ele era presidente da OAB, no Rio de Janeiro, que explodiu nas mãos da secretária dele e matou. Só lembrar disso ou já esqueceram? Será que nossa memória curta já acabou com isso? Raimundo Fauro nunca perdeu a sua classe, sempre andou sozinho, continuou advogando para as multinacionais e grandes empresas brasileiras. Era um homem alto, simpático, gaúchão de verdade, muito apegado ao seu Rio Grande do Sul. Era um ítalo gaúcho, afetivamente, comportalmente, mas intelectualmente era o que se sabe, e começou a folhear o livro para você ver. É claro que eu não vou fazer a lista de gente que veio antes, mas contemporâneo de Gilberto, Sérgio Barco de Holanda, Raiz do Brasil, 1936. Viana Mogue, Bandeirantes e Pioneiros, 1954. Os donos do poder já estão mencionados. Chegamos finalmente ao nosso Gilberto. Gilberto é um caso raro de brasileiro que teve sua formação nos Estados Unidos e na Inglaterra. Naquela época a moda era ir para a França. Até mesmo estudar medicina na Alemanha, que era a meca da medicina naquele tempo. E havia a influência de Tobias no direito alemão, do Brasil, né? Através do Tobias. Mas vocês precisam entender a obra de Gilberto de uma maneira bastante simétrica. Não vai ser difícil, não. Olha, esse é curioso. Não sei porque o Gilberto botou isso. Todas as edições têm isso, em vez de E. Estou sendo fiel até nos detalhes. É uma amizade de 35 anos, amizade pessoal de 35 anos. Uma vez eu perguntei a Gilberto: olha, Gilberto, o seu livro, meu predileto, não é Casagrande Cesário, é Sobrado do Campo. Ele me respondeu: o meu também. Curioso, né? Teve uma repercussão enorme, gigantesca, inclusive traduções no mundo inteiro, porém um pouco menos que Casagrande Cesário. Vocês vão ver onde é que eu vou chegar. Por que minha amizade com ele? O Recife naquele tempo não tinha o tamanho de hoje. O pai de Gilberto tinha sido professor da Faculdade de Direito antes de eu entrar na faculdade. Gilberto, o pai era maçom, liberal conservador, foi um dos fundadores do Colégio Americano Batista no Recife, sem nunca ter sido protestante, mas por conta de suas ideias liberais conservadoras de maçom. Um dos fundadores, e ajudou muito como advogado aos missionários batistas, dos primeiros que chegaram no Brasil, e o Recife tem um dos mais antigos colégios evangélicos protestantes do Brasil, o Colégio Americano Batista. Naquele tempo chamava Colégio Americano Gilroy, era o nome do missionário chefe dos outros que chegaram no Recife no fim do século XIX. Então o Gilberto foi alfabetizado em inglês por um pastor evangélico batista, que era grande amigo do pai dele. Curioso, isso, foi alfabetizado em inglês. E nunca perdeu essa capacidade de escrever em inglês. O livro dele, Novo Mundo nos Trópicos, foi escrito originalmente em inglês, New World in the Tropics. E a prova é que os senhores pegam em português, Novo Mundo nos Trópicos, e veja lá que é uma tradução de Olívio Montenegro e Valdemar Valente, dois professores da Universidade Federal de Pernambuco. Foi escrito originalmente em inglês. E não é o único livro de Gilberto escrito em inglês, não. Houve outros menores, mas Novo Mundo. Ah, me lembrei, Interpretation of Brazil, não diz tudo, né? Foi escrito em inglês por isso. É curioso isso, né? É curioso. Ele depois foi para fazer o mestrado na Universidade de Colômbia e teve a sorte, eu disse isso ontem, repito hoje super rapidamente, de ter sido aluno de Franz Boas, um judeu alemão que foi da Alemanha para os Estados Unidos, não por conta do nazismo, que foi antes da Primeira Guerra Mundial. Já era professor na Universidade Alemã antes da Primeira Guerra Mundial, portanto não tem nada a ver com o nazismo. Migrou para os Estados Unidos
E lá revelou aos americanos e ao mundo o ovo de Colombo. Raça não tem nada a ver com cultura. Vai começar pelos judeus. Há judeus sefarditas, que são de origem ibérica, e do norte da África. São morenos, baixos, de cabelos pretos, olhos pretos. E aos judeus ashkenazim, que são a maioria, altos, louros, de olhos azuis, que são os judeus da Europa Central e do leste, da Polônia. Não tem nada a ver. Há judeus negros, já ouviu falar nos falachas? Da Etiópia. Todo mundo, todo país que se preza, todo país politicamente correto, precisa ter uma minoria afro, não é verdade? Tem que ter. O contrário não pega bem. Os israelenses viviam encucados. Aí precisa ter negro aqui dentro de Israel. Mas trazer negro da América Latina, pior ainda da África, Deus nos livre, Jeová nos livre, né? Não, de jeito nenhum. Aí lembrou, se alguém se lembrou, trazer os falachas, judeus negros retintos, com todas as características somáticas de negros, lá, residentes, ainda hoje, não vieram todos, alguns vivem nas montanhas da Etiópia. O que é que os senhores acham disso? Foi genial. Foi feita uma operação, uma ponte aérea. Dizem que são resultado da conversão da rainha de Sabá. Bem, eu não vou discutir essa origem histórica, sei lá o que foi. O certo é que são judeus. Praticam a circuncisão, só aceitam o Antigo Testamento. O que vai se fazer? Houve a discussão entre os rabinos lá, claro, racistas, né? Ainda hoje, o judeu sefardita é discriminado em Israel, viu? Judeu de origem alemã, de origem eslava, discrimina judeu de origem hispânica e do Marrocos. Há muitos deles do Marrocos também. Da Argélia, da Tunísia, não há um bom relacionamento, não. Mas era preciso trazer os negros. Aí chegaram a um acordo de sefarditas e ashkenazim. Pronto, agora chegamos a um acordo. Os poucos acordos já fizeram. Vamos trazer judeu negro e Israel vai ficar com negros, porém judeus. Pronto, está resolvido, sabe? Politicamente correto e politicamente útil. Está resolvido o problema. Fizeram a ponte aérea Rei Salomão. Claro, a rainha de Sabá, Salomão, não é? Está resolvido o problema. Então os Hércules C-130 da Força Aérea Americana, que o Israel comprou já há muito tempo, que tem sempre sido renovado, não teve dúvida. Houve uma revoada de Hércules C-130 da Força Aérea Israelense e os falachas, coitados, que não tinham a menor ideia que seria possível voltar para o paraíso. Claro, todo judeu que se presta, mesmo ateu, defende Israel. É outra coisa, outro paradoxo curioso, né? Quer voltar para uma terra religiosa, dos seus antepassados religiosos, sem crer em nenhuma religião, nem na sua própria. Mas, enfim, o mundo é feito disso. Por isso que eu não sou politicamente correto. O mundo é feito dessas coisas mesmo, né? Quem procurar lógica na história vai achar nenhuma, né? Pelo menos a opinião pessoal, né? Nenhuma. Agora vai encontrar muitas emoções. Isso eu te garanto. Esses falachas tiveram uma emoção sensacional. Imagine só. Uns rabinos barbudos, umas barbas louras, com os olhos azuis, de helicóptero, caçando com cedilha. Imagine só. Judeus negros vivendo em cavernas, vivendo isolados, ao contrário, teriam sido convertidos à religião copta, que é cristã antiquíssima, lá da Etiópia. Não sabia o que era. E que negócio é esse? Bem, é um tal de Israel, bem, deve existir a terra prometida. Não, não tem problema nenhum. E aí o avião, o helicóptero já vai agora. Pronto. Tudo resolvido. Mostrava as fotografias, os filmes para eles, tá, embarcavam imediatamente, claro, não há dúvida. Ainda ficaram alguns perdidos, e ainda hoje há uma discussão meio desagradável entre Israel e Etiópia, porque a Etiópia quer cobrar per capita a liberação dos últimos coitados que andam por lá. Não sei exatamente quantos são, mas foram alguns milhares, viu? Não sei exatamente quantos. Conclusão, quando vocês forem a Israel, fiquem tranquilos que vão encontrar muitos negros, retintos, porém judeus desde o tempo da rainha de Sabá,
e o rei Salomão. Pelo menos é o que eles se dizem e se apresentam. Muito provavelmente é verdade, né? Porque é de se discordar disso. Como é que esse pessoal virou judeu e ficou judeu esse tempo todo lá? Por que essa gente não se converteu ao cristianismo com os coptas? Eles chegaram lá antes dos coptas. Chegaram antes do cristianismo. Como todo judeu que se preza, o Antigo Testamento é tudo novo, né? Tudo make sense, como se diz em inglês, faz sentido, né? Perfeitamente natural e normal. Bem, lá estão, também há problemas com eles, porque, claro, os negros são discriminados no mundo inteiro e não pode deixar de ser discriminado também em Israel. Lógico. E eles também lutam por seus direitos, por cidadania, por isso, por aquilo, outro, o que fazem muito bem. Mas são, na grande maioria, judeus negros pobres, né? Os sefardíes são, na sua grande maioria, classe média baixa, os askenazíes são classe média alta ou ricos. Isso se vê, inclusive, na internet, puxa isso aí. O Estado já publica essas estatísticas. É um Estado democrático, inegavelmente. Todos os partidos legalizados, inclusive a partir do árabe lá dentro. Há uma importante e grande minoria árabe, que não para de crescer. E tem partidos muito próprios. Há deputados árabes no Knesset, no parlamento de Israel. Precisa se lembrar disso, em favor de Israel. Conclusão. Casa Grande, Senzala, Sobrados e Mucambos, tiveram que se interessar muitíssimo pelos judeus, sefarditas. Outra coisa que eu aprendi com ele: o Recife tem a mais antiga comunidade judaica das Américas. Quando vocês forem algum dia ao Recife, não deixe de ver a sinagoga antiga. Foi reconstituída. Os irmãos Safra, judeus libaneses residentes em Paris, donos do Banco Safra, pagaram arqueólogos para fazer o levantamento. Pagaram historiadores nos mapas do Recife holandês, nos arquivos da Holanda. E haja esburacar piso e sobrados do Recife antigo. Por quê esburacar o solo? A procura do poço ritual que toda sinagoga tem. Daí que vem o batismo cristão. Toda sinagoga tem um poço ritual. Os judeus também fazem abluções, tem que transmitir isso também aos muçulmanos. Antes suas preces. Encontraram, lá está para quem quiser ver, coberto com uma placa de vidro grosso, a gente vê a escadinha descendo, lá embaixo o poço. Lá. Arrancaram muito piso de muito sobrado ali, tipo no Recife, mas encontraram. E aí, de posse de plantas da sinagoga de Amsterdã, reconstituíram em madeira a sinagoga do Recife. Já chegou lá? É uma das coisas mais importantes do Brasil, viu? Vocês não viram isso, modéstia à parte, não conhecem ainda o Brasil. Eu sou um brasileirista brasileiro, né? Não precisa ser americano para ser brasileirista. E eu gosto imenso dessas coisas, né? Claro. Não só pelo fato de ser minha terra, qualquer terra também seria a mesma coisa para mim, dentro ou fora do Brasil, mas não posso negar a façanha dos irmãos Safra, donos do Banco Safra, né? Pagaram tudo cash. Não há um tostão de governo brasileiro, federal, estadual e municipal. Pagaram tudo, durante vários anos. Claro, dentro do sobrado, família geralmente pobre, pagava lá importância razoável para escavacar o piso para inteiro em busca desse negócio. Terminaram achando. Não sei exatamente quantos anos levaram, mas acharam. Isso eram arqueólogos do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, eles buracaram para valer mesmo. Foi para valer, acharam. Lá está. Placa de vidro, transparente, a gente vê. Das nossas espécies. Sobrados e Mucambos. Curioso. Aqui é ele, né? Esqueci de perguntar isso a Gilberto, não sei, viu? O que é isso? Esqueci de perguntar. Depois a gente lamenta, né? Até pequenas coisas não são grandes. Ah, vocês vão ver agora o pulo do gato. E vão entender a obra de Gilberto, se já não tinham entendido por conta própria antes. Observem bem, isso é 100% dialético. Olha aqui. Em cima, nas classes dominantes e dirigentes, a Casa Grande, o sobrado e a ordem. Embaixo, os vários povões brasileiros, de várias etnias e até línguas, né? A senzala,
o Mucambo Progresso. Alguém pode dizer, mas Mucambo, o que é que tem a ver? Tem tudo a ver. A palavra favela é recente, é do tempo que acabou a Guerra de Canudos, do tempo de Euclides da Cunha. Favela é uma fava rústica, nativa, do Rio de Janeiro. Os soldados do Exército Brasileiro eram desmobilizados, ganhavam pouco antes e passavam a não ganhar nada depois. Tinham sido trazidos vários pontos do Brasil, principalmente do Nordeste, para combater em Canudos. Ao chegar então de volta aos quartéis, onde tinham sido treinados e armados e preparados para viajar de navio, até Salvador e depois por terra, né? Em lombo de cavalo, lá para os sertões enfrentar aquela campanha tremenda, né? Alguém já disse, e é verdade, o Brasil tem uma Ilíada. Essa Ilíada se chama Os Sertões. É a Ilíada brasileira. Vê como a gente precisa se valorizar? É a Ilíada brasileira. É a coisa mais paradoxal que existe na literatura brasileira, é aquele livro. Ele era racista e derrotista, engenheiro, positivista. Só acreditava em números, e quem não soubesse números não sabia nada, todo brasileiro não sabia coisa nenhuma. Quando estourou aquela coisa, ele resolveu ser repórter do jornal do Estado de São Paulo, Estadão, e foi para lá. Chegou lá, o livro é estranhíssimo, está dividido em 3 partes, a terra, o homem e a luta. A terra é horrenda, o sertão do Nordeste é um semiárido barra pesada. Não é coisa perto do litoral não, quem for lá para dentro mesmo vai ver o que é bom mesmo, sabe? Tem de olhar lá como é aquilo. Ainda hoje, chove pouco, de uma maneira imprevisível, hoje já sabe mais ou menos os ciclos, mas não exatamente, é impossível fazer isso com meteorologia. Veja que coisa espantosa. O livro A Terra, aliás, desculpe, os capítulos, divididos em secções. O capítulo da secção A Terra, do livro Os Sertões do Euclides da Cunha, é sobre a maldição da natureza no sertão do Nordeste e nos sertões do Brasil. Há um livro aqui do escritor goiano Bernardo Hélio, intitulado O Tronco, sobre aqui Goiás. A parte de trópicos que nos coube, seja Amazônia, seja sertão, não é brincadeira não. Isso não é só lá para as bandas de Bahia, Pernambuco, Ceará, não. Isso em Minas Gerais, ali para as bandas de Montes Claros para cima, de Januária para cima, aquilo ali é para se ver, viu? Não é brincadeira não. A parte de Goiás que dá para a Bahia é para se ver. Também o Tocantins, aquela parte não é propriamente do Rio, mas do lado do São Francisco, né? Ninguém perde nada olhando, né? Hoje em dia tem inclusive hotéis, fazem turismo, né? Tem ar-condicionado, tem avião. O avião que vai de Brasília ao Recife, ou pode ir direto, ou pode ir via ou pode vir com escala em Petrolina, que é o extremo oeste do Pernambuco. Mas aí tem o Rio São Francisco, que é perene. E aí você vê a diferença. Pega um táxi, bem, diz ao motorista, vamos aqui, a 20 km de distância na direção do sertão. Sai da margem de São Francisco, que é ótima. É uma cidade altamente progressista, tem muito pouco desemprego, dedicado sobretudo a hortaliças e até para uvas. Faz um excelente vinho. O vermute da Cinzano deixou de ser feito no Rio Grande do Sul, passou a ser feito em Pernambuco, Petrolina. Mas a 20 quilômetros dali, coisa realmente é muito difícil. É ver para crer, é olhar para ver. População rarefeita, né? Não pode botar muita gente no lugar daquele, né? A fura-poço, meu Deus, quanto mais dentro do sertão se vai, mais profundo tem de ser o poço, né? Poço artesiano. Mas, enfim, a palavra que se usava, e usou-se, que é a palavra africana, até Canudos, quer dizer, até a época que eu escrevi os sertões, Canudos terminou de ser esmagado em 1997, o livro é de 1902. Até 1900, a palavra usada para favela era Mucambo. Com U, não é Mocambo, Mocambo, não, é com U. Esse é que era o termo que se usava para favela. Esse é que se encontra nos documentos portugueses e brasileiros do Império, portugueses coloniais e brasileiros do Império. Isso é o que se encontra nos jornais que já existiam na época, nessas épocas.
Isso já se encontrava em discussões no parlamento do Império. Paulo está lá no campo. E Gilberto, evidentemente, por isso marcou. Né? Esse livro é de 1936. Aliás, 33. Não entenderam, não? Casagrande, sobrados à ordem. É quem manda. Quem mora melhor, né? Hoje poderíamos dizer o arranha-céu e a favela, né? Aí. Embaixo, a senzala, o campo, e a favela, hoje em dia, o progresso. Ainda diz que o Gilberto é reacionário, né? O progresso do Brasil só pode ver. Só pode ver. Preste bem atenção, da senzala e do mucambo. Da senzala e da favela. Só poderá ver daí. Na hora que esse peso morto custa o Brasil for finalmente valorizado, né? Por que é que dizem que o Gilberto é reacionário? Bem, ele é nome da cultura senhorial. Quem quiser ver uma belíssima casa grande pernambucana do século XIX, vá à Fundação Gilberto Freire no Recife. É privada, viu? Não é de governo, não. Privada. Telefone, vê na internet o telefone, eu mando um e-mail e abre as portas especialmente para receber. Vou lá ver para crer, né? Vivia-se bem, viu? As casas grandes eram pequenos palácios, de extremo bom gosto. Era gente muito sofisticada e cosmopolita, né? Eles estudavam medicina na Alemanha. Eles estudavam direito na França, antes das faculdades do Brasil, né? E mesmo depois, como até hoje, né? E viviam muito bem, né? E a ambição deles não era, hipótese nenhuma, morrer em Miami. O sonho deles era morrer em Paris. Meu bisavô materno, eu sou Chacon materno, Albuquerque paterno, ambos famílias de Casa Grande. Meu bisavô materno, retornou a Paris gloriosamente em 1971. Lá morreram, nasceram. E a última, Chacon, veio em 1947 para o Brasil. Passaram lá 70 e poucos anos. Nunca deram dia de serviço a ninguém. Porque tinha suas propriedades rurais que mantinham, né? Morava em Paris, no Boulevard Saint-Jacques, esquina da rua Tombissoire. Boulevard Saint-Jacques, número 61. De frente da estação do metrô, que ali é suspensa, Saint-Jacques. E toda vez que vou a Paris, me hospedo naquela rua, no Hotel Marriott, que fica a 2 quadras de distância. Graças a Deus ainda está a casa intacta. Foi ampliada ainda em vida do Chacon, porque foi transformada num colégio religioso, católico, e doado pela família, exatamente a Arquidiocese de Paris. Mas lá está, de pé intacto. Hoje, para minha alegria, continua com fins educacionais. Não existe mais o colégio religioso católico, mas hoje abriga estudantes universitários bolsistas africanos do governo francês. A casa está cheia de senegaleses, estudantes da Costa de Marfim, do Togo. Eu quando passo e vejo, bem, está em boas mãos, né? A senzala conseguiu ocupar a casa mesmo, nem que fosse Paris, né? E lá estão eles. Eles ficam meio desconfiados quando eu passo por lá, porque eu nunca pedi para entrar. Também não vou violar a intimidade deles. É uma casa de estudantes, repito, estudantes africanos, bolsistas do governo francês. Francófono, né? Falando francês. Mas eu sempre paro e olho assim, saudosamente para dentro. Não por mim, que eu nunca morei lá. Mas desde que foi a primeira vez à Europa, aos 16 anos, 1956, ainda havia parentes meus lá. Putin voltou em 47, mas deixou os amigos franceses, aparentados franceses, moravam lá. Que estavam transferindo a casa para a Diocese de Paris. Repito, o rico não sonhava morrer em Miami. O rico sonhava morrer em Paris. Daí que Carlos Fuentes, grande escritor mexicano, disse muito bem: a capital do Brasil e da América Latina inteira
e portanto também do México natal dele, a capital da América Latina era Paris. Hoje a capital da América Latina é Miami. É apenas uma questão de gosto. Eu prefiro que tivemos meus antepassados, viu, professor Henrique, da velha e boa Europa. Não foi por acaso que eu optei por 31 anos na Alemanha, depois de 11 dos Estados Unidos, em Divino, porque com todos os defeitos, se não são poucos, daquela Europa fratricida, mais que qualquer continente do mundo, há um saldo favorável maior do que mesmo no Oriente. Quem quiser que olhe para a cultura, ciência e tecnologia do mundo e converse com os chineses e indianos para ver se eles não são da mesma opinião. Eu estive lá, um mês na Índia e 2 vezes na China, é também o que eles pensam. Não costumo dizer facilmente, mas com um pouquinho de jeitinho brasileiro, que dizer. Perceberam esse negócio como é? Agora vocês vão ter uma surpresa interessantíssima. Gilberto disse a mim, e a algumas poucas pessoas, e botou por escrito, que ele tinha escrito, não tinha começado não, ele tinha escrito, ó, havia os originais de um livro intitulado, observem bem, Jazidos e Covas Rasas. Quem é da Casa Grande, ou foi da Casa Grande, ou ainda é, tem alguns poucos engenhos lá, mas hoje completamente subordinados às usinas, sua parte industrializada e não artesanal como antigamente. Mas quem veio da Casa Grande, do Sobrado, que sempre defendeu a ordem e progresso, mais ordem do que progresso, que é a nossa bandeira positivista, sem nenhum pessimismo, ao morrer termina no jazigo, belo como mar, até mesmo importado, da Itália, obviamente. Aí é o cemitério São João Batista, Rio de Janeiro, cemitério da Consolação, em São Paulo, cemitério de Santa Amaro, no Recife, e vê nas avenidas principais, que belezas, esculturas para lá, é caríssimo. Eu vejo o nome das famílias. Lá em São Paulo não é nome de Ítalo descendente, não. Ítalo descendente não é enterrado no cemitério da Consolação, não, meus amigos. Ele é para paulista 400, né? E não tem mais o dinheiro dos descendentes dos imigrantes italianos. Perderam tudo, mas não perderam a pose, né? De alguma coisa na vida. Pelo menos a pose salvou. No Rio de, em Buenos Aires é Recoleta. Ah, ser enterrado na Recoleta é uma coisa, sabe, professor Roberto, desculpe, Júlio Cabreira, que é muito difícil. Tem que ter muito pedigree para ser enterrado no cemitério da Recoleta. E mais, há turismo para lá. Há turismo. Quem for a Buenos Aires não deixe de fazer turismo no cemitério da Recoleta. É uma verdade, professor. Sem nenhum chauvinismo argentino, eu não sou argentino, é uma beleza, viu? Vale a pena. É vida para ser enterrada lá, meu Deus. Os parentes fizeram o possível e o impossível, não sei o que conseguiram, e tem muita gente ainda hoje que não aceita. Ela está lá dentro, né? Porque ela vinha de origem, não era propriamente pobre, mas era classe média baixa, né? De subúrbio, cidade satélite de Buenos Aires, isso não se aceita lá dentro. Claro que tem gente na Argentina muito mais rica do que os que são sepultados na Recoleta. Mas quem é sepultado na Recoleta não perde a pose nem na hora do enterro, né? Entenderam o raciocínio? Nem na hora do enterro perde a pose. E são invejadíssimos. Ou tem gente que é capaz de dar a vida, morrer antes de tempo para ser enterrado na Recoleta. Sabe, professor, não é exagero, né? Ele está disposto a tudo. Mas é a glória, vocês não entenderam? É a glória. É uma coisa sensacional. E vale a pena visitar. Vale a pena. Eu me hospedei num hotel que fica ali na Praça Recoleta, do lado esquerdo fica o cemitério, iluminado de noite. Turismo do mundo inteiro, né? Filas enormes de turistas americanos e europeus. Existe isso também na Europa, o cemitério de Viena, o cemitério de Budapeste, o antigo Império Austro-Húngaro, né? Ah, aí é coisa bem, muito baixa, né? Coisa espantosa, né? Como os arquiduques da Áustria-Hungria, Habsburgos, aí é a coisa realmente mais longe, né? Mas enfim, existe aqui vizinho no Brasil.
vizinho do Brasil. No Rio de Janeiro, São Paulo é um cemitério mais luxuoso com bom gosto. Eram contratados, imagina, trazidos da Itália. Imagine só, os escultores. Levavam alguns anos para fazer aquelas coisas belíssimas. Cemitério da Consolação. Fica bem no centro de São Paulo. Tem o bairro Consolação. Não deixe de bairro ao cemitério da Consolação. Não vou para outro não perca o seu tempo e outro. Vou direto para a Consolação. Isso resolve o problema. É raro haver um enterro no cemitério da Consolação. É raríssimo haver um enterro. Embora alguns anos vai aparecer algum, e os jornais todos voltam, a televisão vai falar, é um negócio realmente muito característico. Né? Estamos 15 minutos. Pois bem, vocês perceberam? Esse livro desapareceu. Desapareceu. Os originais não foram encontrados. Depois da morte de Gilberto, a família virou pelo avesso, a biblioteca não achou. O que vocês acham disso? Por quê? Qual é o subtítulo dessa obra inteira? Esses são os títulos. Casagrande Senzala. Formação, preste bem atenção, do patriarcado rural no Brasil. Sobrados e Mucambos. Apogeu. Os títulos estão por outras palavras, mas significa exatamente isso. Apogeu da família patriarcal no Brasil. Ordem e progresso, declínio da família patriarcal no Brasil. Aqui era a morte da família patriarcal no Brasil. Será que foi por isso que Gilberto talvez tenha destruído os originais? Era o fim do mundo dele, né? Entenderam agora? Está lá na Casa Grande, que não era da família, foi comprado. Mas a família tinha um parecido, se não igual. Não é igual dizer, idêntico. Por que desapareceu esse livro? Bem, alguns dos amigos mais íntimos de Gilberto dizem que ele não concluiu. Não tendo concluído, andou publicando em partes. Sim, tem algumas coisas que se referem a esse assunto, mas não tem nenhuma organicidade. Não dá para juntar aquelas peças, isso aqui é parte de um livro, não dá para fazer isso. Mas veja como é que termina. O pobre da senzala, do mucambo ou favela, é o progresso do Brasil que termina na cova rasa. Né? Alguém pode dizer, mas é um livro derrotista. Não. Porque Gilberto tem uma visão senhorial do Brasil. Né? Quem o acusar que ele tinha uma visão de Casa Grande do Brasil, está dizendo a verdade. Não é? Ele não tinha a visão de quem mora num apartamento, numa casa do lago, financiada pela Caixa Econômica Federal. Ele não tinha essa visão. Ele não tinha essa visão que eu morro de rir lendo das páginas do Society, não só aqui em Brasília, em toda parte. Fulano, Beltrano, Cicrano, precisa construir uma casa numa área nobre de Brasília, pelo amor de Deus. Na área de Novos Ricos, não é área nobre. O burguês se destaca, evidentemente, pelo dinheiro. O aristocrata mesmo, decadente, é o berço, né? Saber quem é o pai e a mãe dele, né? Em alguns lugares mais tradicionais do Brasil, como Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, quando alguém diz que é de Porto Alegre, do Recife, Belo Horizonte, Salvador, a primeira pergunta que o pessoal local faz é o seguinte: de qual família? Curioso, né? Mesmo gente pobre pergunta isso. Interessante, né? Claro, quem domina é a burguesia. E é inevitável, porque estamos no capitalismo e não estamos mais naquela sociedade semi-feudal. Mas fica aqui a dúvida para vocês. Oxalá Gilberto tenha pensado, não posso dizer o que ele pensou, não estou adiantando, estou apenas desejando. Oxalá ele tenha pensado que esta sociedade patriarcal se transformasse numa sociedade urbana, democrática, cidadã, científica, tecnológica, cosmopolita. Talvez tenha pensado isso. Né? E não concluiu seu ciclo de uma maneira assim tão melancólica. Esperemos que Gilberto tenha mais uma vez acertado. Né? Esse é um dos livros brasileiros, depois de Paulo Coelho e Jorge Amado, mais traduzido no mundo. Né? Quais? Esses dois. Isso aqui não. O que é que significa os anos? Simplesmente, Casa Grande Senzala, séculos XVI, XVII, Pernambuco, Paraíba. Desculpe, Pernambuco e Bahia.
estou botando Pernambuco em primeiro lugar, não é por barrismo. É porque a cidade de Igaraçu e depois a cidade de Olinda são 1535 e 1536, Salvador 1549, mas já começou como capital. Aqui, Sobrados e Mucambos, século 16, 17, Pernambuco e Bahia. Sobrados e Mucambos, já início da urbanização do Brasil, aqui o Brasil ainda quase totalmente rural. Aqui começando a ser urbano, é o Brasil do século 18, 19, Minas Gerais e São Paulo. Ordem e progresso ao Rio de Janeiro, entre a proclamação da República e a data de 1930. Por que a data de 1930? Gilberto foi para o exílio em 1930. Ele era secretário particular do governador Estácio Coimbra. Estácio Cavalcante de Albuquerque Coimbra. O nome diz tudo, né? Estácio Cavalcante de Albuquerque Coimbra. Bem solene e bem correspondente às origens dele. Vice-presidente da República Velha, de Arthur Bernardes. O Brasil, Pernambuco já teve mais de um vice-presidente, viu? Rosa e Silva foi também vice-presidente do Brasil. E o Rodrigues Alves, se não me engano. O que aconteceu? A Revolução de 30 derrubou o Washington Luiz, presidente do Rio de Janeiro, derrubou os governadores todos, da chamada Primeira República, que era o segundo escalão da monarquia. Ia ser derrubado primeiro, mas o segundo tinha sobrevivido até 1930. A gente mais jovem, estava começando a carreira política. Estácio Coimbra foi para o exílio, Gilberto foi com ele, para Lisboa. De Lisboa, Gilberto prosseguiu de volta para os Estados Unidos. Ele tinha estudado, porém não mais para a Colômbia, e sim para Stanford. Casagrande Cesaro foi escrito na Universidade de Stanford. Tem gente que diz que foi em Lisboa. Eu não vou contradizer o próprio Gilberto. Há uma entrevista por ele, dada a um professor da Universidade de Stanford em inglês, portanto ele falava tão bem, nós só escrevia, que ele diz com isso. Então como é que eu vou dizer que é Portugal? Ele nunca disse que era. A única vez que ele falou sobre o local foi esta. Porque foi um professor da Universidade de Stanford. Não precisava disso. Não precisava disso. Foi o brasileiro que teve mais doutoramentos honoris causa no mundo, né? O que é que vai se fazer? Nem mesmo em matemática ou medicina isso está perto nem parecido. Não precisava disso. Não sei o que aconteceu, enfim, esqueçam, fique só o registro, esse livro não existe. Não sei o que aconteceu com ele, não sei, ninguém sabe, nem a família sabe. Uma hipótese, digamos, favorável, para não terminar de uma maneira pessimista, que eu não sou pessimista, sou muito combativo para ser pessimista, vocês já sentiram isso, é que Gilberto pode ter feito uma autocrítica, né? Quer dizer, o meu Brasil, aristocrático, da ordem, passou. E é possível que o outro Brasil, da senzala e do Mucambo, finalmente seja o Brasil do progresso. Sem mais Casa Grande, sem mais Sobrado. Quem sabe? Talvez, mera hipótese, não posso garantir nada. Terminamos, portanto, por enquanto. Muito obrigado.